meu observador. Com o surgimento da internet, vários relatos paranormais foram se espalhando rapidamente pelo mundo afora, como, por exemplo, pessoas que relataram que seus animais de estimação estavam agindo de uma maneira anormal, como se fossem seres humanos. Isso se remete à lenda dos skinwalkers, entidades malignas que roubam a aparência de animais para se aproximar das suas vítimas com mais facilidade. Porém, uma lenda que se assemelha a essa e, na minha humilde opinião, chega a ser muito mais assustadora, são os doppelgangers. Assim como os skinwalkers, doppelgangers também são conhecidos por roubar aparências, mas, ao invés de animais, eles roubam a aparência de pessoas. Um fato importante a ser adicionado: não confunda doppelgangers com sósias. Sósias são seres humanos semelhantes a outros. Já doppelgangers são criaturas que roubam a aparência idêntica de alguma pessoa. Então, por favor, não saiam por aí batendo em sósias de outras pessoas ou até mesmo as suas próprias. Tenham um pouco de bom senso. Os doppelgangers têm apenas um objetivo, tá? E substituir a sua vítima. O processo de substituição é bem simples. O doppelganger vai observar a sua vítima de longe, estudando seu comportamento. E, assim que ele se sentir pronto, vai assumir a forma da pessoa que escolheu. Após isso, ele vai se aproximar aos poucos das pessoas que a vítima conhece. Colegas, amigos, par romântico e, por fim, familiares. Com essa aproximação, o doppelganger pode acabar aprendendo ainda mais sobre sua vítima, refinando ainda mais o conhecimento que ele tem e também a imitação que ele está fazendo da mesma. E, por fim, ele vai até a vítima. Ela vai começar a ver o doppelganger de relance no início, se sentindo observada, perseguida, mas não consegue exatamente entender o porquê. Em algum momento, o doppelganger vai entrar na casa dela, a procurando. E quando ela for encontrada, bom, você já sabe o que vai acontecer. Uma série que brinca muito com esse tipo de doppelganger é Mandela Catalogue, do Alex Kister. E sim, eu falei tipo de doppelganger, porque existe uma subcategoria dessa criatura, que, ironicamente, não é cruel em si. Eu vou explicar. Doppelgangers ficaram conhecidos como impostores que procuram substituir a pessoa que perseguem devido à popularização deles na internet. Mas, como eu acabei de falar, nem todos buscam te matar. Muito pelo contrário, eles querem te avisar do perigo de alguma forma. Esse tipo de doppelganger não toma uma forma física. Ele é tipo um fantasma. Não é tangível de nenhum modo e da mesma forma que ele aparece, ele some. Esse tipo de doppelganger já foi relatado em alguns períodos da história um pouco diferentes um do outro. O primeiro caso seria do Abraham Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos que estava se arrumando para assistir a uma apresentação em um teatro. Porém, ao se olhar no espelho, ele viu duas versões de si mesmo. Uma sendo seu reflexo normal como ele conhecia, e a outra era uma versão dele, mas muito mais pálida, uma aparência cadavérica. Ele obviamente achou isso estranho e comentou com a sua esposa, mas no fim das contas deixou quieto e foi ver a apresentação, onde ele foi assassinado com um tiro na cabeça. Isso por si só já é uma prova que esse tipo de doppelganger é como um tipo de premonição, mas caso você não esteja convencido, eu tenho outra história para contar. O segundo caso é da Catarina a Grande, uma imperatriz da Rússia que recebeu a notícia que tinha uma impostora que estava sentada em seu trono, enquanto ela em si estava em outro cômodo. Catarina foi até a sala do trono, e não só ela, mas todo mundo presente viu uma pessoa idêntica à imperatriz sentada no trono. Catarina ordenou que seus guardas atirassem na impostora, mas as balas não surtiram efeito, e da mesma forma que a doppelganger apareceu, ela sumiu na frente de todos naquela sala. E, como vocês já devem imaginar, um pouco depois, Catarina faleceu por conta de um derrame. Como dá pra ver, esse tipo de doppelganger é como uma premonição, mas só pra deixar bem claro, nem sempre esses doppelgangers são presságio de morte. São casos raros, mas acontecem mesmo assim. Esses dois relatos são dos mais famosos que tem. Por mais que sejam meio antigos, alguns de vocês ainda podem pensar que, por não serem muito recentes, eles não são tão confiáveis assim. Afinal, já faz anos que aconteceram. Mas, pra fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou dar os meus próprios relatos. A primeira vez que eu ouvi falar dos doppelgangers foi no ensino fundamental. Eu tinha pego um livro de história curta de terror da biblioteca e tinha uma envolvendo isso, o que é um pouco irônico considerando que era uma escola de freiras e qualquer coisa de terror era do demônio. Enquanto eu tava lendo esse livro, eu precisava fazer um trabalho de geografia com um colega de sala meu sobre a cultura da Rússia. E para ver as construções e estruturas de lá, a gente resolveu ir
até o laboratório de informática e vi algumas cidades russas no Google Maps. Enquanto eu tava de boa vendo as estruturas de prédios e tal, o meu colega vira pra mim e mete um: nossa, eu não sabia que você tinha ido pra Rússia. Nessa hora eu fiquei meio confusa. Eu nunca saí do país até hoje. E eu falei isso pra ele. Nisso, ele pareceu meio confuso. Aí ele perguntou: então, quem é essa? Ele virou um pouco o monitor na minha direção. Nisso eu gelei. Na rua que ele tava mostrando tinha uma garota idêntica a mim. Eu lembrei do que eu tinha lido no livro e, bem, digamos que eu não dormi naquela noite. Eu queria que essa situação fosse a única experiência com doppelgangers que eu fosse ter na minha vida. Mas, infelizmente, não foi o caso. Enquanto eu tava escrevendo esse roteiro, eu tinha saído pra fazer uma prova na minha faculdade. E quando eu tava voltando, eu vi uma pessoa do outro lado da rua, idêntico a um amigo meu. Eu quase fui dar um oi, mas eu senti que tinha algo errado. Algo em mim tava falando que aquela pessoa não era o meu amigo. Eu resolvi deixar quieto e entrei no ônibus que eu precisava pegar. E eu juro que, na hora que eu sentei dentro do ônibus e olhei pro lado, tinha outro cara igual o meu amigo me encarando. E detalhe, aquele cara que eu vi do outro lado da rua não entrou no ônibus, então não tinha como ser a mesma pessoa. Dizer que eu fiquei assustada é pouco, ainda mais considerando que quando eu contei essa história pro meu amigo, ele disse que nem perto daquela região ele tava. E a situação fica ainda mais bizarra se você parar pra pensar que nas 2 vezes que eu tive experiência com doppelgangers, eu tava pesquisando sobre eles de alguma forma. Bom, seja lá o que for, eu acho melhor eu tomar cuidado. Por hoje é isso, meu observador. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like, se inscreva para trazer mais histórias e toma cuidado, tá? Até a próxima. Tchau! Eu sei que o vídeo já acabou, mas eu queria dar um relato a mais. Um bônus, por assim dizer. Enquanto eu tava escrevendo o roteiro um dia, eu resolvi dar uma parada pra mexer no Twitter e eu achei uma VTuber muito parecida comigo. Eu e o pessoal que tava comigo, a gente achou muito engraçado o fato de eu estar escrevendo um roteiro sobre o doppelganger e na hora que eu dei uma pausa, apareceu uma VTuber parecida comigo. O nome da VTuber é Corva Peregrina. Eu recomendo vocês seguirem ela, ela é bem bacana. Eu conversei um pouquinho com ela e é bem gente boa mesmo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço desculpas se o meu áudio estiver um pouco cagado agora. Tá um pouco tarde no momento que eu tô gravando isso, então eu tenho que falar um pouco mais baixo. Mas enfim, obrigada a todo mundo que assistiu. E se vocês gostaram, dá um like, se inscreve e manda esse vídeo pra alguém que vocês gostam ou que já teve uma situação onde jura que viu um doppelganger. É isso, tchau!